Dando continuidade, então, estamos falando sobre os formatos de referência bibliográfica. No título anterior, nós falamos aí sobre os livros e folhetos, alguns exemplos, e aqui nós vamos falar agora sobre as dissertações, né? Então, quando fazer uma referência bibliográfica de dissertações e teses, então nós vamos começar pelo sobrenome, vírgula, um espaço, nome da pessoa, espaço, o título e o subtítulo, dois pontos, espaço, subtítulo, a data, número de folhas, categoria, grau e área de concentração, um traço, né? Instituição, local de apresentação. Por exemplo, vamos direto a alguns exemplos aqui. Na verdade, um exemplo. Pedro Antônio, então o nome correto dele, né? Nome e sobrenome é Antônio Pedro. Tá? A locomotiva no ar, rádio na cidade de São Paulo, 1924-1934. Ponto. 1987, 289 folhas, tese, doutorado em História Social, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, na USP, em São Paulo. Tá certo? Então, essa é uma referência de um trabalho, de uma tese de doutorado defendida lá na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, em São Paulo. Capítulo de livro com autoria própria, ou seja, apenas um autor ou dois autores, mas autoria própria do livro. Então, o sobrenome do autor do capítulo, aqui tendo na verdade uma diferença, né? Autoria própria é uma outra pessoa que escreveu o capítulo, tá? Uma outra pessoa que escreveu aquele capítulo além do autor do livro. Então, é o que ele está falando aqui, ó. Sobrenome do autor do capítulo, nome, título do capítulo, né? Isso daqui indica que está dentro, sobrenome do autor do livro, nome, título, subtítulo do livro, edição, local de publicação, que é a cidade, editora, data, volume, capítulo, páginas, inicial e final da parte que está sendo citada. Então, por exemplo, Buarque Cristóvão, Parabólicos e Metabólicos, em Cavalcante Filho, José Paulo, que é o organizador, Informação e Poder. Nona edição, no Rio de Janeiro, Record, editora Record, né, 1994, capítulo 3, da página 71 até a página 77. Capítulo de livros sem autoria especial. Então, esse sim, né, sobrenome do autor da obra, nome, título do capítulo, título da obra, subtítulo, edição, local, editora, data, capítulo, páginas, inicial e final. Então, Abreu, J. Capistrano, Pretensões Espanholas, em O Descobrimento do Brasil, segunda edição, Civilização Brasileira, 1976, capítulo 2, página 16 a 28. Trabalhos apresentados em eventos. Então, nós temos lá o sobrenome do autor do trabalho, o nome, né, dele, título, subtítulo, nome do evento, número, ano, local de realização, cidade, anais, local, anais precedido por 3 pontos, tá? Nós vamos ver isso ali, mais detalhes no exemplo. Local, 2 pontos, editora, data de publicação, páginas inicial e final da parte referenciada. Então, por exemplo, Cansado Agenor Lopes,
Toxicomanias de substituição em Congresso Farmacêutico e Bioquímico Pan-Americano, número 3, né? Terceiro congresso, né? Terceiro evento que foi feito, 1954, em São Paulo, ANAS, Espaço São Paulo, Federação de Associações de Farmacêuticos do Brasil, em 1958, nas páginas 259 até a página 300. Então, essa é a nossa referência. Parte com autoria própria. Então, é o sobrenome do autor da parte, nome, título da parte, em nome da obra no todo, local, editora, ano, volume, páginas, inicial e final. Como, por exemplo, aqui Miranda J. Regulamento em Polis, Enciclopédia, Verbo da Sociedade e do Estado, Antologia, Direito, Economia, Ciência Política, São Paulo, Verbo, 1987, volume 5, páginas 266 e 267. Também quando tem a parte aí com autoria própria, né? Uma parte sem autoria especial, nós podemos simplesmente citar, que podemos fazer dessa forma aqui, ó, título da obra, local, editora, ano, volume, número de páginas. A gente pode ver um exemplo aqui, Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira, Lisboa, Presença, 1998, volume 40, 1250, é a página, é o número de páginas, 1250 páginas. Artigo de revista, sobrenome do autor do artigo, nome, título do artigo, título da revista. Observa que aqui, ó, ele está marcado em negrito, né? Título da revista, local da publicação, ou seja, cidade, volume ou ano, número de páginas, página inicial e final, mês e ano. Então aqui, Gurgel, C, Reforma do Estado e Segurança Pública, Política e Administração, Rio de Janeiro, volume 3, número 2, páginas 15 e 21, setembro de 1997. Artigos de jornais. Artigos de jornais também. Sobrenome do autor do artigo, título do artigo, título do jornal, local de publicação, ou seja, cidade, data, dia, mês e ano, seção, caderno ou parte do jornal, se houver, e a respectiva paginação. Caso não exista seção, caderno ou parte, a paginação da matéria precede a data. Então vamos ver aqui como que fica isso. Então, biblioteca climatiza seu acervo. O Globo, Rio de Janeiro, 4 de março de 1985, caderno 4, página 11. Outro exemplo, naves, lagos andinos, dão banho de beleza, Folha de São Paulo, 28 de junho de 1999, Folha Turismo, caderno 8, página 13. Então, são alguns exemplos de referência de jornal. Bom, material retirado da internet. Esse eu dou uma atenção especial porque hoje em dia a gente consulta muito material na internet, né? Então vamos lá. O material retirado da internet deve ser referenciado pelo autor, caso não seja possível, pelo título do artigo ou pelo órgão, universidade, entidade, etc. O endereço da URL deve ser o da página consultada, completo e não o do site. Então, às vezes a gente vê lá dentro do site, vai navegando e fica um link muito grande. E esse link muito grande, que é o link da página consultada, né? E não só do site ali, o inicial, tá? Ele deve ficar entre esses sinais de menor e maior, né? E
e sem ser sublinhado, tá? Normalmente quando a gente coloca o link dentro do Word ali, ele automaticamente fica azul e sublinhado. Isso não deve acontecer. Você tem que configurar para que ele fique na cor preta da impressão, sem ser sublinhado. Então, como é que a gente vai fazer? Ó, sobrenome do autor, título do artigo, data do artigo, disponível em. Aí nós vamos colocar aqui o link, né, o endereço e o acesso no dia, mês e ano. Então, título do artigo ou página, também é iniciando por um outro formato, né? Aqui são duas formas. Título do artigo ou página, data do artigo disponível em, né? Vamos colocar o link aqui, acesso em dia, mês e ano também. Exemplos. Giusti, Carmen Lúcia Lobo et al. Teses, dissertações, trabalhos acadêmicos, Manual de Normas da Universidade Federal de Pelotas, 2006, 62 páginas. Disponível em, esse é o link, acesso em 30 de julho de 2011. Pessoal, basicamente era isso que eu tinha para passar para vocês. Essas daqui são as referências utilizadas nessa apresentação. E caso vocês tenham alguma dúvida, a gente pode depois esclarecer e entrar em detalhes específicos cada um. Agradeço a atenção de todos. Até mais.